E aí, Melos, tudo Oi, certinho? tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tá, tranquilo. Ainda estamos sozinhos. Ah, que bom. Dani é a primeira, hein, Dani? Isso que é amiga, gente. Merece ganhar alguma coisa. Ah, ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Até uma boa E ideia, aí, né? Melos, vamos bater então um papo hoje sobre aromaterapia no trato respiratório, é isso? É, vamos falar um pouco Ah, eu disso. acabei de ver o e-book lá, hein? Você gostou? Gostei, tá top. Ficou O pessoal vai bom? gostar também. Ficou bem bonito, né? Aham, tem muita informação, bem legal. Tem mesmo. Ainda quer começar a falar já ou vamos esperar mais um pouquinho? Você Será que manda, que. tô com você. Tô com É, você. então, eu estava até refletindo sobre algumas questões da aromaterapia, né? E por causa das pessoas estarem em pandemia, acabou que eu tirei até por base minha filha, né? Que geralmente fica gripada nessa época, fica mais sensível ao trato respiratório, né? Mas Aham, também são outras coisas que eu fui aliando, que a pediatra dela, no começo do ano, quando ela ficou doente, até por acredito que foi uma amidalite, não desenvolveu, mas a gente conseguiu curar, tratar só com aromaterapia e antitérmico. aham, E aí, desde então, nenhum nariz escorrendo ela teve. Então aqui a gente não tem frescura. Ai, que só pode andar de chinelo. Ai, que não pode tomar água gelada. Ai, então a gente não toma muito esse cuidado. Mas acaba que a gente, assim, é, cuida dela de um jeito um pouquinho diferente, sem muita restrição. E aí eu percebi que também ela não teve nada até agora, nada, nem nariz entupido, escorrendo, nada. Então eu acredito que muitas crianças também estão mais tranquilas nessa época porque não tá tendo esse contato mesmo, né? E isso é muito aham. positivo também, mas hoje veio uma interrogaçãozinha, uma pulguinha, né? Eu falo, e a hora que as coisas começarem a voltar ao normal, né? As pessoas vão estar bem mais vulneráveis, né? Então é o momento da Verdade. gente aproveitar e fortalecer o Reforço. nosso sistema imunológico para ele responder rápido ou ele nem chegar a ser cometido por alguma doença respiratória, gripe, rinite, sinusite. Tem gente que acaba tendo isso porque também tem coisa ligada ao emocional. Então a aromaterapia Uhum. ela vai tratar o físico e vai tratar a questão emocional também. Então, por isso que a gente tem que cuidar para usar da forma mais sutil assim possível em algumas situações, né? Antes de chegar no crítico, porque se ele chega no crítico, aí tem que tratar com doses maiores. Então, quando a gente fala em usar poucas gotas, numa diluição baixa, é que está num quadro Aham. normal, que está super controlado, que as pessoas conseguem com facilidade ter uma resposta rápida. Mas quando é uma coisa que não é olhada e de repente fica a pessoa só usando aquelas bombinhas de nariz, que muita gente, esqueci o nome agora, que muita gente fica meio que viciado naquilo, né? Porque só aquilo que Tem limpa o Sorine, tem nariz. uns remédios, Sorine, Rinossoro e tudo mais, para quem tem Exatamente. gripe. É. Exatamente. Até o próprio Vic, né? Que é uma cópia bem sintética de plantas que tem o 1,8 É cineol, que ajuda muito verdade. nesse trato, né? Porque esses produtos farmacêuticos, eles são cópias das plantas, né? Então, a nossa ancestralidade, ela descobriu muita coisa, né? E hoje a gente só facilita para que isso seja acessível para várias pessoas, né? Aham. Só que os sintéticos, eles aliviam as sensações, só que eles não vão tratar da causa. E a aromaterapia é diferente porque ela vai tratar junto a questão emocional, que muitas vezes é o que vai trazer no físico. Então a gente adoece primeiro no nosso campo vibracional, no nosso campo energético, no nosso campo sutil, Aham. cada um chama de um jeito, né? Então,
vem muita coisa da nossa cabeça também, e aí por isso que fala da questão emocional, porque ela vai fazer essas duas atuações no nosso corpo. Ela vai fazer a atuação através da inalação das moléculas químicas e pela metabolização também da nossa pele. Então, quando você usa na pele, mas pode usar de qualquer jeito? Não pode. O óleo essencial ele tem que ser usado diluído, ele não pode ser passado puro na pele, porque ele pode dar reação, ele pode dar alergia, ele pode queimar, dar vermelhidão. Então, a gente tem que disseminar a aromaterapia, sim, porque é um benefício para muitas pessoas, é uma alternativa de qualidade de vida, de bem-estar. E a gente precisa também enfatizar que isso precisa ser usado com muito respeito com nós mesmos, porque se você usar demais, quem vai sofrer é o seu corpo. É a mesma coisa que você vai lá na farmácia e fala, ó, tô com dor de cabeça, mas eu vou tomar um medicamento a cada 1 hora. E aí a dor não passa, você toma 1 hora, 1 hora, 1 hora. Você fala, cara, não passa a dor de cabeça, o que que eu vou ter que fazer? Porque os medicamentos, eles estão só maquiando essas emoções que acabam acontecendo com a gente. Então, às vezes, fica muito preocupado, com medo de tudo que está acontecendo, como que as coisas vão ficar, vou ter dinheiro para pagar a conta, vou ter como sustentar minha família. E isso vai tanto para o homem quanto para a mulher. Mas eu consigo perceber que a mulher ela é muito mais aberta para essas mudanças do que o homem. Então, assim, não dá, assim, não sei nem enumerar, mas vou dizer que a maioria das pessoas que me procuram é mulher. Então, a gente começa a ter uma visão que precisa trazer qualidade de vida para nossa família. E evitar que as pessoas fiquem doentes faz todo sentido. Porque, assim, se você tem uma alimentação que te ajuda a não ficar doente, ótimo. Se você tem um momento seu para fazer uma atividade física, uma meditação, movimentar o seu corpo, ótimo. Você bebe água. Você cuida do seu corpo físico como você cuida de um bebê, vamos dizer assim. E do seu corpo, e da sua mente, da sua cabeça, como que você cuida? Então, essa é uma questão que quando a gente trata com aromaterapia, não tem como isolar. As duas coisas Uhum. vêm juntas. Por quê? Muita coisa ela começa na nossa cabeça. Então, às vezes, você é razão Vibracional, demais físico e emocional, né? São essas. emocional. E aí, E quando a aí, gente para fazer começa a ter esse monte de medo, né? A nossa imunidade faz o quê? Vai lá para baixo. Então, Então, fazendo um assim, resumo, para quem entrou aqui agora, ó, tem a Marjorie que entrou, Fabi, enfim, o pessoal está te dando boa noite aqui. Hoje boa a gente vai noite. falar. Eu tô até com medo de acenar para a internet não ficar ruim. Mas, gente, boa noite. Marjorie é minha irmã, Ah, Fábio é minha legal. amiga, tem mais gente aí. Mas assim, a minha mamãe entrou E agora aí, eu também. vou fazer um resumo. Então, hoje a gente vai falar o que você falou lá no inicinho, é bem importante, né? Essa questão do trato respiratório, que você falou, nós estamos isolados e quando voltarmos, né, enfim, a ter o contato, vai ser provável, né, que vamos pegar, aí vamos estar suscetíveis a pegar alguns outros vírus Alguma que, se coisa. Deus quiser, não o coronavírus, nós vamos estar aí suscetíveis a isso. Normal, né, que Sim, faz parte, né, de viver em sociedade. E aí você falou da importância de fortalecer previamente o seu sistema imunológico. Agora, também uma coisa que eu achei também importante é, nesse período que a gente está isolado, na medida que você fortalece também, você também ajuda a não confundir, talvez, uma gripe normal, se você se protege, né, uhum, de talvez estar confundindo com outro vírus, enfim, pior. sim, Então, também é importante a gente estar fortalecendo, ajudando, né, as nossas barreiras e tudo mais. com certeza. E assim, tem algumas opções específicas de alguns óleos essenciais que são mais acessíveis, né? Eu não vou falar de óleo que tem um preço absurdo, porque tem de tudo. Tem Aham. óleos que são mais acessíveis para nós porque eles vêm do Brasil, né? Destilados aqui, plantação daqui, então a gente consegue comprar com um preço mais acessível, mas existem outras opções também. Só que o que eu tenho que tomar cuidado ao falar é que
você usar um óleo essencial é uma coisa. Você misturar mais de um óleo essencial, virar uma sinergia, você tem que ter mais cuidado ainda. Porque tem concentração, tem interação, tem que saber se a pessoa toma medicamento, o que ela pode, se pode potencializar o efeito desse medicamento ou se pode anular o efeito desse medicamento. Então, quando Porque você faz eu estava um olhando, atendimento... eu Oi? estava olhando, né, que um analgésico tem talvez 3, 4 princípios ativos. Se você pega num único óleo essencial, são diversos princípios ativos, né? Então, assim, Muita se coisa. você comparar com um fármaco normal aí, que você vai ter, sei lá, 3, 4, no óleo essencial tem 10, 16, enfim, tem, acho que não tem nenhum que tenha só 4, né? Na Tem grande óleo maioria essencial tem que tem muito mais. mais... Tem óleo essencial que tem mais de 200 moléculas químicas. Então, como que eles sabem o que, que tem no óleo essencial? É através de uma cromatografia. Eles pegam uma parte da destilação do óleo e eles vão fazer uma análise Uhum. dessa molécula para identificar que tipo de família química que tem ali. Deixa eu ver. Tem até uma fácil aqui, deixa eu ver, que é legal de mostrar, porque às vezes é uma coisa que as pessoas não entendem e às Legal. vezes compra até, fala assim, por que a sua lavanda é tanto e a do fulano é tanto? Porque Aham. a qualidade do produto, para ela ter uma classificação de que ela é boa, que ela é lavanda francesa, por exemplo, ela tem que ter uma porcentagem de molécula química de tal item, por exemplo, o linalol. Ela tem que ter. O que foi, filho? O que aconteceu? Beijinho. Pausa pra mamãe, gente. Espera aí. Deixa eu dar aqui uma boa noite pro pessoal enquanto é isso. Machucou. Dá uma boa noite pro pessoal, ó. Que tem um monte de gente ali que te conhece, ó. Fala boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Agora, Ai, mas eu quero ficar aqui com você. só se você ficar bem quietinha. Tá, Pode? pode. Tá. O seu omelete, filha. Não quer omelete? Vai lá, papai. Mas quando você terminar, papai, eu vou. Quando você Tá terminar, esperto. eu vou. Se estiver pronto, me chama. Então, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui Dá para é ver. uma fotografia de um óleo essencial. Essa aqui, ela foi feita na UFMG, lá em Minas Gerais. E é um órgão nacional que faz essa certificação e fala, ó, você pode vender esse óleo essencial com esse nome porque ele está dentro do padrão. Então, por isso que é importante a gente falar de empresas que fornecem cromatografia, que falam da qualidade do produto, porque como tudo, né, tem muita adulteração. Então, assim, as pessoas arrumam um caminho para realmente fazer a coisa errada, para conseguir fazer a adulteração. Então, às vezes você fala, mas por que esse é tão barato, então? Porque ele pode estar adulterado, ele pode estar misturado, eles podem fazer mistura de uma lavanda francesa com com lavandin, por exemplo, para adulterar e poder se passar por lavanda francesa. Então, o lavandin ele tem um custo bem mais em conta que a lavanda francesa. Então, assim, cada planta também, ela desenvolve muito bem no seu espaço físico, na sua geografia. Então, Entendi. tem óleo essencial de todo canto do mundo. E aí, por isso que você tem as opções de você escolher se você quer comprar, por exemplo, uma melaleuca que é plantada, colhida e destilada no Brasil, e orgânica, por exemplo, ou uma melaleuca australiana, que é o berço das melaleucas, que eles têm a certificação quando você... Dormir. Pode dormir, meu amor. Mãe, você conta uma história. Daqui a pouquinho, deixa eu só conversar com o tio aqui, tá bom? Mãe, conta. Toda vez ela faz isso, só. Fica aqui no colo da mamãe que eu vou contar uma história Relaxa. pra... tá? Eu vou contar uma historinha pra ele e a gente já conversa. Então, aqui no Brasil, tem as empresas que fazem essa certificação. Mãe, conta a história pra mim. Agora não dá, filha. Conta, mãe. Agora não dá. Tem um pouco. E aí eu vou pedir, Melo, o pessoal já ir deixando as perguntas aqui, caso alguém já tenha alguma dúvida sobre aromaterapia.
Enfim, vai deixando aqui essas perguntas que eu estou olhando aqui do lado, eu olho aqui para o outro ladinho aqui, é uma tela, e aí no final a gente vai fazer aqui um momentinho para responder as perguntas. Isso. Eu fico toda cabreira com esses negócios, porque toda vez que eu vou acessar, acaba que trava a minha internet. Mas hoje parece que tá super boa. Ó, eu vou contar a Tá, história hoje da está planta super aqui, tranquilo. tio, que a tia Roberta deu essa dica aqui. É a história da planta, mas e agora, gente? O que que a gente faz? Né? Tem os passarinhos, tudo. Mostra pro papai esse livro que ele sabe cantar essa música pra você. Não quer sair daqui, não. São várias situações. Deixa eu aproveitar essa pausa para te fazer uma pergunta. Assim, e hoje a aromaterapia, a gente sabe que o SUS, né, está incluindo uma série de práticas, né, integrativas. Então, muita gente assim confunde, ainda tem, pelo desconhecimento, talvez, né, encara a aromaterapia como se fosse o uso de só cheiros, né, só aromas que de alguma forma agrada e não é, né? Enfim, tem ciência, Não é. Exatamente. Tem muito estudo já, tem na PubMed, dá para encontrar muita coisa. Na Cielo também encontra muita coisa. Tem aqui no Brasil também, tem a Abrat, que fala também, que certifica profissionais. Tem a Abraroma também, que é para profissionais da aromaterapia somente, né? Então tem órgãos que estão bem engajados em fazer uma aromaterapia que seja... que a gente consiga, assim, que os profissionais se dediquem, estudem, trabalhem e eles não sejam só meros vendedores de óleos essenciais que fazem indicação, né, aleatória. Então, assim, é lógico que as pessoas elas podem comprar o produto primário, que é o óleo essencial, vai lá, compra o óleo essencial, aprende algumas formas de utilização, ok. Mas, por exemplo, fala assim, eu tenho síndrome do pânico, qual óleo essencial você me indica? Então, acaba que, para esse tipo de caso, a gente precisa também se fortalecer para fazer um atendimento que seja ideal para a pessoa. Porque não adianta a pessoa vir falar para mim, quero comprar, eu tenho síndrome do pânico e quero comprar um óleo essencial para usar no meu difusor. Não é tão simples, a gente tem responsabilidades para fazer esse tipo de recomendação, né? Então, às vezes, a pessoa, eu pesquisei na internet e vi... Tiago, ela tá um pouquinho atrapalhando, eu tô ficando nervosa. Vem. Mas, então, assim, quando a gente fala de exercer a profissão, né? Igual tô lá no instituto, me colocando à disposição para fazer o atendimento. Então, assim, a gente tem responsabilidades e tem que cumprir regras também, né? E isso é importante. Então, antes de a pessoa comprar o óleo essencial, somente ela precisa também pesquisar, entender a profundidade disso e entender também que não é para usar aleatório, que é para usar se tiver uma necessidade. Então, assim, sei lá, tem tanto exemplo tão simples que a gente pode colocar. Vou colocar 15 gotas no meu difusor de tomada, por exemplo. Que a gente tem essa opção de usar esse tipo de difusor, que é de tomada, que ele faz uma vaporização do óleo essencial no ambiente a quente. Então, você coloca lá na tomadinha, em 2 horas, 2 horas e meia, o aroma já praticamente evaporou todo. Então, ele é certificado pela Anatel, tudo certinho. Ele foi feito para ir até uma temperatura que não vai dar um acidente na sua residência, por exemplo, e que também ele não vá prejudicar o efeito do óleo essencial. Tem uma outra opção que é assim, que é de tomada também. Legal. E aí ele é ultrassônico, então ele tem bastante água, você vai colocar o óleo. Aqui diz que ele dura 8 horas, mas o óleo essencial mesmo, ele não fica todo esse tempo dentro do difusor. Então, se a pessoa quiser, ela vai lá e reaplica o óleo. Mesmo assim, às vezes, não é necessário você colocar muitas gotas. Às vezes, 5 gotas, 6 gotas, vai depender do óleo essencial que você vai usar. E aí, Cada um tem uma diluição, né? E já aproveitando aqui que você falou sobre os difusores, a Marjorie aqui está perguntando qual o melhor óleo posso usar em casa no difusor, que melhoraria a respiração, tanto minha quanto da minha neném.
Obrigado, Magda, pela pergunta. Se tem criança em casa, uma solução bem legal é o eucalipto radiata ou óleo essencial de limão siciliano também, que o limão siciliano é ótimo para limpar o ambiente, ele é considerado um desinfetante do ar, né? Ele pode ser usado Aham. para limpar, se você fizer uma diluição em álcool, por exemplo, com óleo, e limpar a bancada, maçaneta, coisas, principalmente agora que a gente está tendo um cuidado diferente, né? Com essa higiene Aham. da casa e tudo, você consegue usar ele até para matar bactérias, tudo. Então, às vezes, para esse tipo de finalidade, pode associar ele com um óleo essencial de melaleuca, mas é tudo diluição pequena. Você vai pegar 100 ml, colocar 15 gotas de óleo essencial e aquilo vai durar vários dias ali, né? Então, o óleo essencial ele chega para nós na sua forma pura, concentrada. Por isso que a gente não pode passar direto na pele, porque ele precisa ser diluído. Primeiro, porque ele é volátil. Então, quando volátil quer dizer que se eu passo na minha pele, por exemplo, um óleo de lavanda, ele vai ficar um pouquinho na minha pele, vai dar alguns minutos, ele vai sumir. E com isso o cheiro vai sumir também, porque ele volatilizou, ele evaporou rápido. Quando É eu uso diferente daqueles óleos tipo azeite, é diferente dessa outra classe de óleos, é, né? é E outra não. textura. Porque o óleo Entendi. vegetal, ele vai servir como base carreadora. Então, o óleo vegetal, ele tem uma ação metabólica, não sei se metabólica é a palavra correta, mas ele interage muito bem com a nossa pele. Por isso que ele é excelente para a gente fazer hidratação de pele. Então, tem vários tipos de óleo vegetal, mas vamos falar generalizado. Então, peguei um óleo vegetal e peguei 10 ml de óleo vegetal, por exemplo, coloquei lá uma concentração baixa, 1, 2 gotas de óleo essencial. E aí eu posso passar esse óleo de lavanda, por exemplo, na pele. Falando Uhum. assim, por quê? Porque o nosso organismo ele vai se nutrir daquele óleo. Para ele é uma hidratação diferente, uma nutrição da pele. Então, você nutrir a sua pele com óleo vegetal é excelente, porque quando você toma banho, o sabonete, ele tira várias coisas do nosso corpo, né? Então, se você nunca nutre ele de volta, por isso que a nossa pele envelhece muito rápido. Porque se você não nutrir ela vai ficando cada vez mais descuidada, né? Então você fala, eu Entendi. bebo muita água, faço atividade física, mas minha pele tá horrível. Então é um conjunto de coisas, de ações que você faz, que faz com que o seu corpo vá ficando cada vez mais saudável. Então, voltando, o óleo essencial, o óleo vegetal, misturei e aí sim eu posso passar na pele. Dependendo da situação. Então, 0,5%, 1%, 2%, vai depender. Sempre tem que ter cuidado com criança e gestante, porque alguns óleos essenciais não pode ser usado neles. Criança só a partir de 30 meses, né, de vida, que alguns óleos já podem começar a utilizar, mas o básico é lavanda. Mas falando do trato respiratório em si, o que eu Uhum. mais aconselho é o eucalipto radiata, que ele é uma espécie, é um eucalipto também, só que ele tem 1,8 cineol mais baixo do que o eucalipto. Então, 1,8 cineol é o eucaliptol. Então, o eucalipto, quando você inala, ele dificilmente ele vai descer aquilo para baixo. Ele vai ficar bem no mental, bem aqui na parte de cima. O máximo que ele vai descer é você sentir assim no seu pulmão. Por quê? Ele vai fazer interação química com os seus cílios olfativos, cavidade nasal, e ele vai começar a movimentar essas moléculas, como se fossem uns choquinhos, assim. Quando essa molécula gasosa entra e vai fazer essa conexão com os nossos cílios olfativos, ele vai começar a agir. E aí que ele vai começar a abrir, vai começar a fazer a dilatação do olfato, se estiver entupido, se tiver muco, então ele vai Uhum. estimular. Então, esses óleos que tem 1,8, 1,8 cineol, eles ajudam muito. Só que eles também têm essa característica de dar clareza mental, de você ficar mais focado, mais ágil, se sentir melhor, Legal. porque fazem isso com a gente, né? Você se comunica melhor, você interage melhor. Então, tem algumas opções, que é o alecrim, cineol, o hortelã-pimenta, o próprio eucalipto mesmo. Então, tem algumas coisas que a gente consegue utilizar dos óleos essenciais para tratar, de fato, algumas coisas físicas. Então,
tenho renite, tenho sinusite, tenho asma. Então, dá para tratar essas coisas com aromaterapia e dá para tratar só com inalação, gente. Não precisa, às vezes, nem passar na pele. Mas, como eu falei, se tiver no caso mais crítico, daí a gente tem que consultar e Entendi. ver qual é a melhor forma de atuação. Então, às vezes, no preventivo, falar, tô sentindo que minha garganta está começando a arranhar. Meu nariz está começando a entupir, não estava assim. Minha amígdala começou a doer. Então, você vai se percebendo, né? Porque às vezes quem sofre com isso rápido consegue perceber. Falando de mim, da minha experiência, eu vim não muito tempo, acho que coisa de um ano e meio atrás, que eu tinha uma dor de garganta atrás da outra. E eu tomava nimesulida, ficava boa uns dias, depois voltava. Voltava. Junto disso, eu tinha nariz entupido direto, dor de cabeça direto, que eu tinha que tomar Quem tem cefalho, que é rinite, forte. sinusite, fica nesse processo de fungar, e aí acaba inflamando aqui, daqui a pouco começa a dar Já dói aquela a dor de cabeça. cabeça, dói tudo. E aí chegou um dia que eu comecei a sentir assim muita coceira no céu da minha boca, como eu nunca tinha sentido. E aí a esposa de um médico da onde eu trabalhava falou assim, aqui, se você precisar de algum antialérgico, vai lá que a gente aplica e tal. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei um antialérgico. E eu falei, gente, mas isso nunca me aconteceu. O que que aconteceu, né? E aí eu percebi que quando eu comecei a utilizar os óleos, principalmente o hortelã-pimenta, que é um óleo que eu gosto muito, e em segundo lugar o óleo de eucalipto, mudou muito. Eu tinha até sensibilidade. Se encostasse no meu nariz, eu sentia dor no nariz. Eu não sinto mais isso. Eu acordava já com o nariz entupido. Então, assim, são coisas que você vai fazendo que vai trazendo esse reforço, né? Como se fossem guardiões, assim, da nossa saúde, esses Entendi. olhos, que eles fortalecem a gente. E eles ainda ajudam a gente a ter um bom desenvolvimento intelectual, emocional, né? Vem tudo Legal. no pacote. Isso que é muito encantador para mim, pelo menos, né? Como aromaterapeuta, eu gosto muito de isso vir no pacote, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta coisa, tanta dificuldade, e aí você fala, por onde eu vou começar com essa pessoa? E aí Se você você... falou um monte de coisas agora. E às vezes quem está nos ouvindo está assim, caramba, como que eu vou lembrar? E aí no final a gente vai explicar como que você Isso, vai receber o calma, e-book, calma. vai Que ter às tudo vezes isso que tudo explica vai. para o pessoal que Não você precisa reuniu, né? anotar, Você porque eu organizou esse preparei. conteúdo. Aham. Não precisa Explica. anotar, não precisa ficar com medo de esquecer, porque eu preparei o material aí ao longo de uns dias, me dediquei a isso, a falar um pouco de tudo que eu venho estudando, de algumas informações seguras também para passar para frente, porque assim, não adianta a gente passar informação de qualquer jeito, a gente se resguarda, quer dizer que vai ser perfeito? Já aprendi que nada é perfeito, a gente está sempre aprendendo, né? Oportunidade de aprender, oportunidade de fazer diferente. E aí vai ser a minha primeira versão de um e-book, que é gratuito para quem me segue, para quem está afim de vir nessa pegada de mudança, fazer mudança consciente, mudança que traz bem-estar e tal. E aí vai ter, para quem se inscreveu lá no link da minha página, tem lá eventos, quem se inscreveu lá, que deixou o e-mail, deixou o telefone, eu vou conseguir enviar esse e-book para a gente conseguir trocar e ter informação bacana aí para a hora que precisar poder consultar também. E para quem não se inscreveu, mas entrou aqui na live, vai poder acessar o seu perfil profissional e vai conseguir fazer a inscrição direto no seu Isso. perfil e Ainda receber dá também tempo. o e-book por e-mail. É legal, né? É uma coisa assim, você conseguir colocar várias ideias numa coisa só, de uma forma que não seja tão resumida, mas que tenha qualidade, né? É um exercício, é um desafio. Então a gente vai todo dia aí desafiando, você desafia muito também a gente, isso é muito saudável, é muito positivo, porque faz a gente andar, olhar para frente, abrir horizonte. Eu acho isso muito legal até essa oportunidade da gente estar aqui hoje, o seu tempo, né, também, e falando de coisas que agregam na nossa vida e que pode trazer bem-estar para muitas pessoas, né? E também, voltando ao que eu estava falando, que às vezes a pessoa tem tanta coisa ao mesmo tempo que a gente fica na dúvida de por onde começar. E quando você Uhum, começa na verdade. opção da pessoa respirar bem,
respirar bem, conseguir pensar, centrar o pensamento, conseguir, de fato, eu tô até hoje usando alecrim e cedro, que ajuda muito nessa questão, assim, da gente... Porque tem hora que a Ah, gente é? precisa, né, do O empurrãozinho, né? alecrim e o cedro ajuda. Alecrim e cedro é minha paixão do momento, sim. Tô achando Explica pro muito pessoal bom. aí o que que essa combinação traz. Maravilhosa. Ela ajuda a gente a ficar focada, a gente a fazer transformações positivas na nossa vida, se abrindo para as coisas com amorosidade e porque só o alecrim ele vai muito rápido e o cedro ele ajuda a dar sustentação. Isso que eu aprendi na psicoaromaterapia e foi muito legal para mim, muito positivo mesmo. E fiquei encantada por essa combinação e tô usando ela hoje aqui para conseguir focar na conversa aqui, porque eu gosto de conversar, eu fico tímida e tal, mas na hora que eu converso eu embalo, não deixo nem falar. Sonali já escreveu aqui, opa, já quero. Olha, muito bom mesmo. Mas assim, eu uso no difusorzinho pessoal e o cheiro fica uma delícia também, né? Então, assim, me fala se alguém perguntou alguma coisa, como que tá, se eu tô falando muito, não Tá, tô vamos com lá. noção do Olha, a tempo. Sonali falou aqui, ó. A Tati falou, nossa, não posso com alecrim. Já sou elétrica. E aí, para quem é Ah, elétrico, tem alguma coisa também que pode ajudar? para quem não é ou para quem é? É para quem é elétrico. Então, assim, se o alecrim deixa elétrico e para acalmar, o que seria o, Tem a algumas opções antítese? que traz mais relaxamento, mas isso é legal também que a pessoa sinta, porque às vezes, um exemplo que eu te falei, uma pessoa vai falar, eu quero comprar o alecrim, ó, quero a lavanda, porque me falaram que é bom, que vai me ajudar a dormir, nanana. Aí falei assim, então, vamos para um atendimento? A gente faz um teste olfativo, você vê se é isso mesmo, se isso faz sentido para você na hora que você entra em contato com aquilo. Se deu um choquinho positivo ou não. Aí Aham. na hora que ela sentiu o hortelã-pimenta, ela fez assim, ó, ai. Eu falei assim, você ainda acha que precisa de lavanda? Você precisa respirar bem, né? É um processo. Então você vai uma coisinha por vez, vai trabalhando uma coisinha por vez, né? Porque também se você faz muita coisa ao mesmo tempo, ela pode dar uma reação contrária. Então por isso a gente tem que ter o cuidado para não acontecer. Então às vezes a pessoa vai no que a gente fala, às vezes a pessoa não vai. Então ela tem livre-arbítrio, né? A gente tem que passar a Aham. informação correta. Mas não tem como evitar, tá disponível para todo mundo comprar. Se a pessoa não quer consultar e quer ir lá e comprar e fazer o teste, aí já é com ela, né? Então, assim, além do Entendi. atendimento, eu faço a venda dos produtos também, porque foi assim que eu comecei. Eu sou muito do comercial, vim desse caminho, então, assim, é uma coisa que eu não consigo deixar para trás, sabe? Então, eu gosto muito dessa troca, de conhecer mais pessoas, de falar e trocar e falar das coisas. Então, assim, até nesse momento assim de pandemia, tá um pouco mais desafiador da gente fazer esse tipo de negócio, né? Porque Aham. fica muito na conversa e tal, fica mais moroso, às vezes começa e não termina. E é um assunto que exige um pouco mais de conhecimento, porque a pessoa pode usar errado. Ela pode usar um capim-limão, por exemplo, e falar assim, pinga o óleo essencial no seu travesseiro. Aí ela vai lá e pinga um capim-limão no travesseiro. Aí depois acorda com uma alergia no pescoço, não sabe o que que é. Então, são essas coisas que a gente precisa ter cautela, né? Por isso que lá no e-book Entendi. também eu coloquei dicas de segurança, que isso é muito importante, eu dou muito valor a isso. E a gente precisa se atentar, porque tem muita receitinha pronta na internet, gente. Mas Ó, tem coisa que é numa concentração muito alta, absurda de alta. Você fala, gente, mas isso daí vai acontecer o quê? Tem hora que eu fico até com medo de ver, fala, se alguém tá vendo isso e for fazer. Mas daí também não tem como a gente controlar tudo, né? A gente tem que tentar ó, deixa aliviar o eu que ler tá aqui um aqui. tanto das perguntas aqui para a gente não perder. Então, olha só, o Gilberto aqui deu boa noite, então boa noite, Gilberto. Roberta também chegando aqui, falando linda Helena. Aí a Sonali perguntou aqui, ó, qual é a diferença de limão siciliano para limão Tahiti? E tem diferença? Tem. Além Tem. de, Qual de é? ser Quer alguma saber? diferença em molécula química, que teria que ver pela cromatografia, né? Tem a diferença da energia da planta.
Então, tem plantas que são mais yang e tem plantas que são mais yin. Então, se você pega o próprio limão siciliano, o limão siciliano maduro, ele é mais yang, mais yin, mais emoção. O limão verde, ele é mais razão, ele é mais yang, certo? Você entende disso? Beleza. É só pensar assim, a energia da planta é diferente. Se você for pegar um limão siciliano e pegar a energia do limão siciliano maduro e da laranja doce, a energia deles é muito parecida. Eles vão atuar mais nas questões emocionais. Então, por exemplo, você vai cheirar um limão siciliano, eu faço isso sempre. A pessoa fala, quero limão. Aí eu vou e dou limão siciliano maduro, limão siciliano verde. Falo, qual você prefere? E aí a pessoa na hora fala, gosto desse. Esses dias eu fiz isso com um moço. Ele falou, eu gosto desse, do verde. Porque às vezes ele tá precisando mais disso, mais razão. Ou gosto do limão maduro. O mais comum que as pessoas compram mais é o limão siciliano maduro, né? Mas na Laszlo tem a opção do verde também. Então tem essas duas opções. Que isso eu fui aprender quando eu fui fazer a psicoaromaterapia. Então que a gente tinha que usar essa diferença de energia para ver como que tá o alinhamento dos chakras da pessoa, né? Que tá fazendo ali o teste olfativo, se ela tá mais emocional ou se ela tá mais razão e precisa desse equilíbrio, né? Então a gente consegue no teste olfativo perceber e o que a pessoa tá precisando naquele momento. É bem legal também. Legal. Mas, ó, vamos lá. A Ana aqui está perguntando, e nesse caso, como tem bebê, o alecrim não é indicado? O alecrim não é indicado, gente. Não. Não é indicado. Nem para lactante, gestante, ele é vasodilatador. Ele pode aumentar a pressão arterial. Então tem que ter muito cuidado com o alecrim, né? Principalmente em criança, menor de 6 anos, que ele pode causar convulsão. Então, assim, tem coisa que é séria mesmo, né? Então a gente tem que entender isso que é sério, não é sair fazendo uso aleatório sem entender para que aquilo serve. Principalmente quando for passar na pele. Então tem que ter muito cuidado com isso. Do tópico, mas o alecrim O limão siciliano já é mais tranquilo. Aí tem também a melaleuca. A melaleuca é ótima, ele é um antibiótico natural, principalmente para quem tem sinusite, né? Pode usar melaleuca junto com hortelã-pimenta, ou melaleuca com eucalipto. Então, vai depender de como que vai querer fazer essa atuação. Se vai querer no difusor, é mais tranquilo. Mas se for para passar na pele, tem até para quem está começando. Tem a opção de comprar já diluído. Então, a gente consegue já comprar diluído. Tá com medo de começar, não sabe misturar, daí já tem a opção de comprar diluído. É pronto para o uso, para quem tá iniciando mesmo, né? Então tem hortelã-pimenta, tem eucalipto, tem a melaleuca pura também. Então, às vezes, a gente consegue já começar a usar ele puro para massagem somente, não no difusor. Mas o óleo essencial puro, você vai conseguir mais hoje, agora foram os meus aqui. Assim mesmo. É assim, viu? Né? Estamos em casa, gente. Estamos em casa. Estamos em casa. É isso aí, as crianças estão a todo vapor, né? Mas assim, para quem está começando, é importante entender essa diferença, né? Do óleo essencial ser puro, que uma gota. Passar uma gota, às vezes, não faz tanta diferença. Mas você fala, você vai pôr 2, você põe 5, né? É uma super dose. É o que eu falei do remédio de dor de cabeça. São toneladas, né, de matéria-prima para fazer, enfim, um tantinho de... Entendi, hiperconcentrado. Você quer responder uma pergunta ou você quer continuar falando? Tem mais perguntas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta dessa questão do trato respiratório, é legal, que é o foco da live, mas se fugir um pouquinho, se alguém tiver alguma outra questão, a gente pode responder depois. Tá, ó. Aí a Roberta falou aqui que sintoma físico está sempre relacionado a algo emocional. Fábio é o nosso trevo de 4 folhas. Gratidão, Tonali. Ó, Simone está perguntando, Simone é minha irmã, está perguntando, para dormir bem, tipo, deitar e dormir, sem pensar muito na vida. O que tem para isso? O que tem para isso?
assim, a opção mais usada no mundo é a lavanda, né? Mas a gente tem outras opções também, porque às vezes a pessoa não identifica com o cheiro floral da lavanda. Aí tem o petit grain de laranja amarga, que é a destilação da folha do pé de laranjeira. Então, o pé de laranjeira, ele dá 3 tipos de óleo essencial, por exemplo. Ele dá o neroli, que é da flor, ele dá a laranja amarga, que é da casca da laranja, e ele dá o petit grain da laranja amarga, que é da folha. A energia do petit grain é maravilhosa. Só que tem que ver se a pessoa tá naquela vibe, né? Teve um Aham. dia que eu usei aqui, eu falei, gente, parece que eu tô no meio da selva. Tava uma delícia o cheirinho, mas assim, um cheiro bem verde, assim, bem de folha mesmo. Já o Nero, ele é muito suave, ele é ótimo, relaxante, mas o custo-benefício dele é mais caro. E aí a Entendi. laranja amarga também, que ela é rica em limoneno, ela ajuda muita gente, ela vem da casca, e aí você consegue fazer um outro tipo de uso. O ideal dos cítricos é sempre tomar muito cuidado, porque eles podem queimar a pele, bergamota, laranja, limão. Entendi. Principalmente por isso que não passar direto na pele. Mas Do voltando, tópico, tem né? a Não pode dar aquela hortelã. queimadura igual de limão, né? Se Ah, vai é. Já deu em no mim aqui, sol porque e eu queima, usei né? bergamota e não limpei o difusor. Depois que eu pinguei, ficou uma manchinha preta aqui, um tempinho. Então a gente, assim, a gente acaba que vira cobaia também, nossos filhos viram também, é normal. Mas assim, é depois que a gente toma muito cuidado com o filho, né? Eu tomo muito cuidado com a Helena, não fico expondo ela todo dia a cheiro. Quando ela pede uma massagem, eu faço, um mais calmante e tal. Agora eu já inventei até de fazer um perfume que é uma coisa bem. Pum, passou ali bem suave, então ela gosta bastante. Mas aí tem também, voltando ao relaxante lá para sua irmã, o óleo de hortelã bergamota, que é muito gostoso também, só que ele não é nem o cheiro de hortelã e nem o cheiro da bergamota. Então, ele pode ser também uma outra alternativa para quem não quer fazer uso da lavanda. Tem outras opções também, né? Aqui a gente poderia Uhum. ficar muito tempo falando. Mas tem combinações, tem manjerona, que é muito boa também. Tem o ilang-ilang, que é relaxante. Aí tudo isso vai depender do que a pessoa, na hora que inalar, vai se Essa sentir que eu ia bem. te fazer uma pergunta. Se a gente tem, ó, você falou lavanda, você falou, enfim, umas 4 opções de óleos essenciais. E como que a pessoa faz para decidir qual que ela vai fazer o uso para, enfim, se ó, ela quer deitar, quer relaxar, quer dormir, como que ela decide, O enfim. ideal O ideal é o teste olfativo, né? Porque às vezes é o que eu te falei do hortelã e da lavanda, né? Às vezes a pessoa acha no consciente dela que ela precisa de uma coisa e o inconsciente dela vai lá e diz que ela precisa de outra coisa, né? Uhum. Então, o teste olfativo é bem importante. Mas, assim, tem muita coisa escrita, né, que já foi estudada, o que causa, muita pesquisa que fala, mas esse tipo de molécula química pode dar essa reação no corpo da pessoa. Então, esse óleo pode trazer isso, isso e isso, pode ajudar nos pensamentos, pode ajudar no foco, pode ajudar na espiritualidade, na conexão, acalmar a mente. Por quê? Pela composição de moléculas químicas que eu mostrei no Entendi, começo da live aqui, que a gente vê na cromatografia. Então, entendi. vai ver lá qual que é o potencial mais forte dele. No caso aqui é o alecrim, 1,8 cineol, 20%. Então, ele é um óleo que, assim, por ele ser. Tem que tomar o cuidado por isso, porque é vasodilatador, ele tem o eucaliptol, 1,8 cineol mais alto, então ele pode trazer essa palpitação, incômodo, né? E a gente não quer isso, por isso que você tem que usar se você achar que precisa. Não é todo dia você ficar se expondo, né? Se você não tem necessidade, mas falar, eu tenho um histórico, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, então eu posso ir fortalecendo de pouco em pouco? Excelente, porque é preventivo, Legal. né? Então a intenção é essa, que você trabalhe suavemente para não chegar no crítico. E junto disso tudo, gente, é a gente cuidar de outras coisas do nosso corpo também. É a alimentação, é a hidratação do nosso corpo, é a higiene do nosso corpo, a nossa higiene mental. Porque às vezes você faz tudo certo, mas você tem um monte de pensamento destrutivo. Fala, nossa, mas que essa pandemia eu vou morrer, eu vou acontecer isso comigo, minha família, como que vai ficar minha família? Então, as coisas nem
acontecem e na nossa cabeça a gente já está lá no futuro. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Então, não adianta, a gente não tem esse controle, a gente tem que tentar buscar viver o presente para conseguir viver bem o presente, né? O agora, a gente conseguir isso. Então, essas moléculas químicas, essas plantas, elas estão aqui para trocar com a gente vive junto com elas no meio ambiente. Nós temos o nosso papel e elas têm o papel delas. E a gente usa elas para curar e para trazer bem-estar, né? Porque os remédios, eles fazem isso. Eles fazem cópias sintéticas de plantas, muitos, né? Cópias sintéticas de plantas, de moléculas químicas. Mas, assim, o óleo essencial ele é tão poderoso que, como você falou no início, o remédio tem lá uma composição, 3, 4 ativos. O óleo essencial tem inúmeros, né? Tem listas e listas. Então, às vezes, eles nem colocam tudo que tem. Às vezes, ele tem um lá que tem baixíssimo, nem entra na cromatografia que vai sair nessa folhinha. Mas, assim, é uma interação, é uma sinergia. E, às vezes, a planta que foi plantada nessa época do ano e a mesma planta, no mesmo solo, foi plantada no ano passado, na mesma época, ela pode, na hora de fazer a cromatografia, ela ter uma composição diferente, porque pode ter tido mais chuva, menos chuva, mais sol, menos sol, pode ter tido vários fatores climáticos, a terra não tá tão boa, né? Sei lá quantas vezes eu não entendo disso, de plantação, né? Mas quem entende vai entender que eu tô falando que às vezes o solo não tá bom para fazer a plantação, mas eles fazem porque tem que fazer, tem que manter aquilo, né? Cuidar de tudo. E, ó, posso te fazer mais perguntas, porque a gente tem mais 15 minutos, então posso completar no final, a gente tem correria de perguntas, né? Ó, Tati, parabéns, Mel, ótima explicação. Aí, estão te cobrando aqui um perfume, então você faz perfume para crianças, estão te cobrando aqui depois. Eu faço. Legal, que é perfumaria, né? Que é diferente da aromaterapia, né? Isso, além da aromaterapia, eu faço a perfumaria botânica, fiz a perfumaria ancestral e agora eu tô fazendo a perfumaria botânica, que é uma forma diferente de fazer perfume, mas tudo natural, sem nada sintético, sem nada de fins animais, tudo natural mesmo. Então a gente consegue fazer coisas bem legais, mas é um processo que não é muito rápido, é um processo criativo. Você tem que, para mim, assim, para eu chegar um dia e montar um perfume, para mim é muito mais o processo criativo do que teoria, como muita coisa para mim é. É um processo criativo, é mais de deixar vir do que eu ficar muito no maçante, na teoria, porque tem que ser assim, assim, assado. Então, eu tô entendendo e respeitando esse meu processo, porque senão a gente fica se cobrando demais. Legal. Ó, e aí, Simone está perguntando aqui, e nesse book, explica como usar? Explica. Tem as questões de segurança, tem algumas questões de exemplos de diluição, para qual finalidade. Então, sempre trabalhar em concentrações baixas, assim, para não ter risco de intoxicação, de efeitos adversos, né? De coisa que a gente não espera que aconteça e que a gente tem que ter consciência que pode acontecer, sim. Entendi. E, de modo geral, os óleos essenciais, eles causam alergias tópicas, assim, de modo geral? Pode acontecer sim. Né? Pode, então, porque depende muito da sensibilidade da pele, depende da concentração também. E às vezes o nosso próprio corpo ele rejeita. Então, na psicoaromaterapia, a gente faz a inalação consciente e depois a gente fica uma semana trabalhando só com a diluição do óleo vegetal ou do creme com aqueles óleos que vão servir para aquela semana, para tratar emoções, porque eu estou fazendo esse curso também, junto. Aí, eu percebi que teve uma semana que saiu um monte de espinha assim no meu colo, e eu tava usando o mesmo creme. Então, a professora falou que pode ser uma reação também do nosso corpo, de naquele momento ele tá meio resistente a lidar com aquilo. Então, o nosso corpo fala tudo. A gente tem que começar a entender a buscar esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a gente se olhar para dentro de nós, né? De alguma forma se enxergar, entender quem eu sou, onde eu tô, por que eu tô aqui, o que eu vim fazer e ir atrás do que a gente acredita.
Então, não foi à toa que eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, agora eu vou me dedicar a isso porque eu estou estudando, essa informação está tudo aqui estagnada, eu preciso botar para o mundo, porque tem gente que precisa conhecer, tem gente que vai se abrir, tem gente que vai se beneficiar, e é isso, vamos fazer o bem. A Carol está perguntando aqui, é possível colocar uma gotinha de lavanda no lençol de uma criança? Então, na pontinha da fronha, uma gotinha, pode colocar, mas bem assim, longe de onde vai ficar a cabecinha. Lavanda, ela tem praticamente risco, não tem risco. Mas assim, se tratando de uma criança, vai depender da idade. O que eu acho que é bacana de fazer, que é bem seguro, é pegar um álcool de 70 ou álcool de cereais para 100 ml. Isso não tá no e-book, tá, gente? Para 100 ml, colocar de 10 a 15 gotas de óleo essencial de lavanda e fazer um borrifador. Então, você vai ter a energia dessa Legal. planta no ambiente, né? Você pode passar lá, vai dar banho no bebê. Meia hora antes, você já passa lá no ambiente, joga lá o borrifadorzinho seu com o álcool e a lavanda, e na hora que você recebe aquele bebê para trocar de roupa, para se pôr e entrar na rotina do soninho também, ele já vai estar naquele ambiente que ele vai reconhecer que faz bem para ele. É aqui o meu canto, é aqui que eu tô, esse é o meu lugar e eu vou ficar bem aqui. Então é essa sensação que a gente traz com a aromaterapia, de Na relaxamento. programação neurolinguística, a gente fala que a gente vai criando umas âncoras, a gente cria algumas trilhas que o bebê começa a reconhecer. Muito legal. Ah, o importante, o álcool é um álcool diferente, não é isso? É um álcool de Tem o álcool cereais. de cereais, mas também pode usar com álcool 70, porque não é para passar na pele. É só para Entendi. borrifar no ambiente. Então você põe lá um pouquinho no tapete, na cortininha, pode pôr no travesseirinho e espera uma meia hora aí para deixar o álcool ir embora e ficar só o cheirinho suave mesmo da lavanda. Ou pôr Ó, no difusor de ambiente também um pouquinho, umas 2, 3 gotinhas no difusorzinho assim. Coloca umas 2, 3 gotinhas com um pouquinho de água, ele vai ficar bem suave o cheiro ali e vai, né? Se tiver precisando também, né? Porque. ó, Melody, chegamos a 51 minutos, então para você não perder a live, né, para não deixar de ser gravada, vou ler aqui o finalzinho. A Ana, que delícia de live. Parabéns, Mel. A Ana te dando parabéns aqui. Chique demais, perfumes personalizados. Ó, vão te procurar para fazer perfumes. É muito A chique. Roberta também, falando aqui que é terapêutica, dando os parabéns. Melody, então, como que a pessoa vai fazer para acessar o e-book? Como que ela vai receber? Explica aí para o pessoal. Para quem não fez ainda, lá na minha página, Melody Faustino, underline terapeuta, tem um link, é um Linktree, que lá vai ter a opção evento. Na hora que você clicar, lá vai abrir umas abinhas. Você vai lá em eventos e vai para minha página lá no site do Plenamente, do Instituto Plenamente. Lá tem algumas informações sobre mim, forma de contato, e lá tem a descrição também que você pode se inscrever para receber esse material gratuito, que é uma forma também de doação de um pouco que eu venho fazendo, né? E falar sobre coisas que eu gosto, que eu acredito que sejam, que eu trago para minha vida e que sejam muito valiosas mesmo. Legal. Ó, uma última pergunta aqui. Mel, tem alguma empresa de alimentício vendendo óleo essencial para usar na saborização de alimentos? Você recomenda? Então, eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso. É uma coisa que tem alguns livros, principalmente na Laszlo, tem livro que pode ser utilizado alguns óleos essenciais para fazer saborização. Mas eu não tenho como dar essa resposta agora, mas eu posso pesquisar e dar um retorno depois. Legal. Então, Melody, enfim, você pode dar aí a sua mensagem final para a gente poder finalizar. Ai, eu achei que foi muito legal, eu fiquei bem à vontade também. É legal que as pessoas estão interagindo também, né? E eu estou à disposição, se alguém precisar de alguma coisa específica, né? Se precisar de produtos também eu tenho. Se precisar de um atendimento mais individualizado, que seja mais direcionado para alguma coisa, a gente consegue conversar, fazer teste olfativo, ver qual a necessidade, trabalhar por demandas, né? E aí eu estou à disposição
estou me colocando à disposição para prestar esse serviço para as pessoas. E eu atendo lá no Instituto Plenamente. Estou muito satisfeita também por ter entrado e fazer parte dessa equipe, né? Que é muito mais do que alugar salas para gente, né, Fábio? Agregar muito valor mesmo Gratidão. na nossa vida, assim. Apesar de tudo que aconteceu depois, a gente está tentando se desdobrar e não deixar a peteca cair, vamos embora, é isso aí, e se reinventando. Eu acho que é isso. Eu não tenho noção do tempo, mas eu acho que eu tô com medo de cair aqui. Faltam 6 minutos para 1 hora. Ah, então tá. Já Então, passamos até um obrigada, pouquinho, Fábio. 50 minutos. Então, você pode Pessoal, finalizar. Olha, eu coloquei na descrição lá, coloquei a sua página, o pessoal pode acessar, fazer a inscrição. Então, assim, vai receber direto no e-mail que cadastrar o e-book lá certinho, tudo. E, enfim, você vai poder interagir também com a Melody por lá. Tá bom? isso. A gente planeja uma coisa, mas acaba que vai rolando a conversa e acho que a intenção é essa mesmo. É de não ser nada maçante, é de ser alguma coisa bem leve, né, para todo mundo, porque essa hora, né, podia estar fazendo outras coisas e estar aqui ouvindo, né, e que está afim também de se abrir para outras coisas, para outras oportunidades e conhecer um pouco mais. Então, eu agradeço também pelo tempo que vocês que estão aqui até agora comigo, com o Fábio, pela disponibilidade, pelo interesse também. E o que precisar, só entrar em contato, tá bom? Um beijo, Valeu. boa noite. E vamos aí, daqui a pouco tem outra, dia 26 tem outra, tá? Valeu. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.